Oiê, como prometido, eu fiz uma caixinha, né, sobre diástase essa semana, e nem tudo eu consigo responder escrevendo, então vou fazer um vídeo. Então assim, primeiro vamos entender o que é diástase. A diástase abdominal é o afastamento dos retos abdominais, dos dois músculos que estão ali no abdômen, tá? E durante a gestação, ela é extremamente importante, então precisa haver um afastamento, né, o que a gente chama de diástase fisiológica, para poder acomodar esse bebê que vai crescer aí ao longo da gestação. Porém, o que a gente não quer? Uma diástase extremamente grande, então a gente não quer um super afastamento, e principalmente uma diástase que a gente chama de instável, né? O que é instável? É quando você tem, além do afastamento, essa fáscia que fica entre os dois músculos, que na verdade eles têm, é como se fosse um elástico que segura os dois músculos, ele não pode ficar frouxo, ele tem que dar uma resistência naquela região. Então, se a gente tem por exemplo, uma gestante que faz um exercício, que pode ser um abdominal, mas pode ser um movimento das pernas, né? Um simples levantar de uma poltrona mais para trás, por exemplo, e faz aquele abaulamento no abdômen, isso mostra uma instabilidade da diástase. Às vezes nem tem um alagamento tão grande, mas uma grande instabilidade. Isso não é interessante, tá? Então, cuidado da diástase, na verdade, já começa na gestação, com posicionamentos corretos, maneiras de levantar e deitar de sofá, cama, maca, enfim, de maneiras corretas, e ativações certas, exercícios certos para cada pessoa. Quando a gente pensa na diástase no pós-parto, o que acontece? Muitas, às vezes, tem um retorno mais rápido, outras não. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? Tanto o que aconteceu na gestação, como o quanto a gente tem, por exemplo, de função muscular, entre outras coisas. Então, todo o tratamento que a gente faz no pós-parto, ele depende dessa avaliação prévia. Então, não é que tem um exercício que é proibido, né? Ou um exercício que serve para todo mundo. Eu preciso entender qual é a distância da sua diástase, qual é a profundidade da sua diástase, o quanto existe esse abaulamento quando existe um esforço ali na região, e a função do seu músculo. Então, às vezes eu passo um exercício para uma pessoa e que não tem instabilidade, não tem nada e fica tudo ok. Esse mesmo exercício eu passo para outra pessoa e tem uma grande instabilidade. Então, é nisso que é importante a gente pensar, tá? Então, não existe um programa específico para todo mundo. Precisa ser um a um, olhando ali aquele abdômen de acordo com aquele exercício, como que ele responde, tá? E é importante falar também, em relação à cirurgia, que foi um dos questionamentos, que assim, a cirurgia, ela é importante muitas vezes quando ocorre uma hérnia. O que é a hérnia? Essa fáscia que eu falei, que tá entre os dois retos abdominais, eu falei que é como se fosse um elástico, se existe um rompimento dela, isso a gente chama de hérnia. Isso o exercício não volta, não tem como a gente fazer um fechamento dessa lesão, tá? Aí sim é cirúrgico, mas também precisa entender se essa cirurgia, o quanto ela é necessária, o quanto ela é estética, enfim, cada caso é um caso. Agora, quando a gente pensa numa diástase, a gente tá pensando numa função alterada tanto dessa faixa, quanto dos retos abdominais, entre outros abdominais, além também de assoalho pélvico, né, instabilidade pélvica, enfim, várias estruturas que estão ali alterando aquela função. A cirurgia, ela pode até fazer fechamento, mas ela não devolve função. Então, mesmo num quadro onde tem uma diástase extremamente larga, instável, precisa trabalhar a função muscular, porque assim a resposta da cirurgia vai ser muito melhor, né? Então seria um tratamento cirúrgico e um tratamento pós-cirúrgico. Isso vai mudar completamente o resultado dessa cirurgia, tá? E entender que a diástase não é só um problema estético. Ele é um problema funcional. Então, muitas vezes, uma paciente com uma diástase muito instável, ela pode ter alterações disfunções de assoalho pélvico, então incontinência urinária, por exemplo, dores na coluna, na lombar, principalmente, instabilidade pélvica. Então, é necessário fazer, sim, um tratamento adequado, tá bom? Acho que eu tirei todas as dúvidas, mas estou aí à disposição. Beijo!